Ah, pessoal, ó, esse é daqueles jogos que é frustrante essa derrota do Corinthians, mas ela não é surpreendente. A gente não se surpreendeu, a gente não surpreende com esse tipo de desempenho do Corinthians, cara. Parece que os jogadores do Corinthians entram em campo decididos a fazer a torcida de palhaço, velho. Tipo assim, vamos tirar onda com a torcida, que tem razão em estar animada com o time, pelo momento do time, classificação como foi contra o Palmeiras, que é um time muito mais forte que o Juventude, e que a gente teve uma facilidade muito maior. Mas não porque o Juventude jogou muita bola, porque sempre dá a impressão de que o adversário joga demais. Nossa, eles se esforçam. O futebol não ganha só com esforço, não, cara. Tá? O Juventude tem um time limitado, o Corinthians tem um time melhor. O Juventude não ganhou hoje porque foi mais esforçado. Não, porque o Corinthians foi time vagabundo hoje. Os jogadores do Corinthians entraram de uma forma assim, muito descaradamente preguiçosa, velho. Isso daí não é de agora, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu não consigo tirar. E aí eu quero falar com você que ficou na fila para pedir desculpa pro Dorival Júnior, porque ela classificou contra o Palmeiras. Sai dessa fila, irmão. Pelo amor de Deus. Se você não enxergou até agora que o Dorival Júnior não conseguiu arrumar o Corinthians, ele não conseguiu organizar o Corinthians. Ah, contra o Palmeiras jogou. A gente tem ali um cenário onde o Palmeiras também não estava bem, não está bem, e o Corinthians vem de um histórico de eliminação contra o Palmeiras, de ter eliminado o Palmeiras, ter ganhado o Palmeiras na Copa, no Campeonato Paulista. Então vem de um recente bom histórico contra o Palmeiras. Então, esses jogadores aprenderam a jogar contra o Palmeiras e o Palmeiras deu uma desaprendida ali a enfrentar o Corinthians. Eles se estabilizaram realmente emocionalmente. Foram de qualquer jeito e também tem problemas lá técnicos no time do Palmeiras, tá? Em relação ao ataque. O Corinthians usou muito bem isso e ganhou um clássico. Mas clássico, por exemplo, quantas vezes a gente já viu um time inferior ganhando um time muito mais forte no momento em um clássico, por exemplo? Quantas vezes o Corinthians esteve muito melhor e perdeu para o Palmeiras, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Santos? Quantas vezes o contrário também aconteceu? O Corinthians ganhou de todos os rivais estando em baixa. Então isso não significa que o time está muito bem, está voando. Não, não significa isso não, cara. Tá? Então assim, o Dorival Júnior, e é lógico que ele foi vítima hoje também da preguiça dos jogadores, que foram sem vergonhas hoje, mais uma vez, tá? Mais uma vez. O Dorival Júnior, ele não consegue arrumar. Vocês lembram? Se você acompanha esse canal aqui, se você assistiu pelo menos os últimos 10 vídeos desse canal aqui, você deve ter ouvido eu falar pelo menos 3 vezes da frente da área do Corinthians, da frente da área. No meio, daquele miolo, de frente, entre o volante e o zagueiro. Entre o primeiro volante, aquele espaço ali, que é, meu irmão, é muito escancarado aquilo ali. Qualquer pessoa que, mesmo que não entenda de futebol, não entenda de tática, não entenda de nada, vai observar aquilo ali e vai ver que, meu irmão, tá muito mal treinado essa defesa, cara. A gente sofria muito antes com a questão dos jogadores serem realmente muito limitados, os zagueiros serem lentos e tudo mais, apavorados e tudo mais. Só que dessa vez a gente percebeu o quê? É uma desorganização que persiste há muito tempo. A frente da área do Corinthians é, assim, é tudo que um time adversário quer. Vocês lembram também quando terminou o jogo contra o Palmeiras? Na verdade, no dia seguinte, né? Que o Corinthians eliminou o Palmeiras agora na Copa do Brasil. Na quinta-feira, eu trouxe um vídeo e falei o seguinte: ó, muito bom ter vencido o jogo, foi realmente muito bom o Corinthians, só que é o seguinte, o que me incomoda, essa frente da área do Corinthians que o Palmeiras teve facilidade ao chegar, o Vitor Roque toda hora clareava a bola para finalizar naquela frente da área. Os jogadores do Palmeiras o tempo todo encontravam espaço para tentar finalizar, é porque realmente o Palmeiras estava com um a menos ali, estava mais sem força. No primeiro jogo isso já havia acontecido. E teve outro jogo também, acho que foi contra o Fortaleza, que eu reclamei também. Então, assim, é o mesmo problema. E o mais interessante é que não tinha esse problema assim tão escancarado. Meio que foi ficando muito bizarro, porque o Corinthians ele tinha um problema muito grande na parte ofensiva com o Dorival. E agora não, agora tá os dois.
Defensiva e ofensiva. Dá muito espaço. O Juventude teve muito espaço. O Juventude teve muito espaço hoje para jogar no campo do Corinthians. Por questão tática e questão também anímica. O time preguiçoso, sabe? Pô, nojento, velho. É aquele jogo que você fala, me avisa antes. Vai jogar desse jeito? Pô, me avisa. Faz um videozinho e fala, torcida, ó, tão com preguiça, não estamos nem afim de jogar hoje. Então, provavelmente a gente vai tomar uma goleada, então a gente vai perder. Ah, o Juventude, foda-se, não estamos com preguiça. A gente ganhou contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Foda-se o brasileiro. Foda-se se for brigar até o final pra cair, foda-se. Me avisa antes, que aí eu nem perco tempo assistindo o jogo. Então, é muito escancarado o que vem acontecendo em questão de desorganização defensiva e ofensiva. O Corinthians não cria nada. Ah, mas tá sem o Memphis. É assim há muito tempo. É assim desde que o Dorival chegou no Corinthians. É desse jeito desde que o Dorival chegou no Corinthians. É assim desde que o Dorival chegou no Corinthians. Não é porque se classificou contra o Palmeiras que tá tudo lindo e maravilhoso. Não está. Ok? É impressionante, cara. O Corinthians não consegue construir jogadas sem fazer força, que parece que vai o jogador desmaiar para tentar chegar no ataque. É muita força e outra coisa. Só chega em questão de cruzamento. Só chega com o apoio do Anrileri para poder cruzar. Ou do Bidu para poder cruzar. Ou do Mateuzinho para tentar fazer alguma coisa. O Corinthians fez um gol de falta hoje. Contra o Palmeiras fez 2 gols de bola parada. Estando com 2 a mais, o Corinthians, no primeiro tempo, o Corinthians cedeu muito mais espaço do que teve a oportunidade de fazer gol no Palmeiras. Ah, mas é normal, porque o time quando perde um jogador, geralmente ele fica mais fechado. Certo, mas o Palmeiras não estava fechado. O Palmeiras estava querendo fazer um gol. Estava avançando e o Corinthians não conseguiu aproveitar isso, porque não tem qualidade ofensiva. O Neto estava falando na transmissão. Caraca, o Corinthians está com um a mais e o Palmeiras está criando mais. Criando mais situações. Não chances, mas situações. Chegando no ataque. Toda hora o Vitor Roque, cara, 1,5 m de altura, girando em cima do Gustavo Henrique o tempo todo, tendo espaço para jogar. Foi perigoso, sim. Se o Corinthians não tivesse feito... É lógico que não estou falando assim, não estou sendo pessimista, mas é fato. O jogo estava perigoso para o Corinthians com 1 a mais contra o Palmeiras. E aí o Corinthians vai, faz o gol com o Matheus Bidu e mata o time do Palmeiras. Tá? Emocionalmente termina de acabar com o time do Palmeiras. Mas correu muito risco por questão de desorganização defensiva, por culpa do Dorival Júnior, que não me convence. Esse treinador não me convence. Existem alguns motivos, eu acho, que pro Dorival nunca ter treinado o Corinthians antes de chegar agora no Corinthians. Talvez pô, não tenha cara, não tem um estilo, não, sei lá, não casa, cara. Não combina. Entendeu? Eu não o elogiei demais, eu não fiquei, fila, agora eu vou entrar na fila para pedir desculpa do Dorival Júnior. Só se eu fosse, sabe, iludido demais, de estar acreditando que do nada o cara arrumou o time que não tinha feito isso. Enfim, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras. Ele ganhou 2 clássicos contra o Palmeiras. Mas eu não esqueço o todo, o geral. O combo completo do Dorival até agora. Que é um monte de derrota, um monte de empate, de jogo ruim, de improdutividade ofensiva, de vulnerabilidade defensiva. A gente não tem como esquecer isso. Eu vi um comentário dizendo que antes a defesa do Corinthians tomava muito gol, né? Mas o Corinthians fazia 2, 3, 4, 5 gols, cara, no jogo. E agora? Fica no meio do caminho. Ele nem para de tomar gol e ele nem faz gol. Isso é uma realidade, cara. A gente pode ficar batendo no jogador e outro. Porque o Thales Magno. Porque não sei o quê. Os jogadores hoje entraram a fim de não fazer porra nenhuma no jogo. Essa que é a realidade. A gente viu desde o começo a postura do time. Mas aí, quando o time começa a tomar vergonha na cara, você ainda percebe que mesmo ele se esforçando, não tem ideia de jogo. Não tem. Eles não sabem o que fazer. É bola no garro. O Garro ou tenta fazer alguma coisa diferente, ou lançamento, ou... O Yuri Alberto tá um centroavante de novo, cara. O Yuri Alberto tá sendo mais uma vez mal utilizado. Tá lá na frente, de novo, esperando bola, fazendo pivô. Não dá certo, a gente sabe que não dá certo. O Yuri Alberto, o jogo dele é rapidez, é solto. É fazendo a zaga sair ali, sabe? Descolar, o zagueiro sair descolar da zaga.
acompanhar ele fazer o zagueiro se perder ali na movimentação. Não tá fazendo mais. Observem esse tipo de coisa, observem como o time do Corinthians está jogando há muito tempo. Não se iludam com vitória, não se iludam. Observe, quando o Palmeiras ganhou, ganhou. Massa, muito bom. Duas bolas paradas, definiu o jogo. Com um a mais, entendeu? E com o jogo muito mais na mão. Controlou e tal, mas falta muita coisa. Falta muita coisa. E ficou muito perigoso o Brasileirão pro Corinthians. De novo. Muito perigoso. E aí, cara, ou o time reage logo, ou então vai começar aquele filme de novo. E eu não sei se o Dorival Júnior tem peito, tem moral, tem qualidade nesse momento para fazer o time do Corinthians se erguer no Brasileiro. Porque Copa do Brasil, o Corinthians vem bem desde o Vitor Pereira. Chegou na final. Aí vem o o Ramon Dias e leva o Corinthians para a semifinal. O problema do Corinthians não é a Copa do Brasil. O problema do Corinthians é brasileiro. Há muitos anos vem nesse mesmo filme. Não era para passar por isso. O Corinthians tem time para ficar no mínimo ali naquela faixa de pré-libertadores. Não no mínimo, mas naquela faixa ali, tá? Não é time para cair, não é time para brigar para rebaixamento, não é. Não é time para brigar para rebaixamento, tá? Nem com desfalque, sem desfalque. Hoje não precisava. Aí você pode criticar, exatamente. É esse ponto que eu queria chegar. Você pode criticar o Thales Magno, pode falar assim, pô, mas é porque a gente tava sem o Memphis, tava sem o Carrilho. A gente precisa do Memphis, do Carrilho, para fazer um jogo digno contra o Juventude. Enfim. Tem as duas parcelas, tá? As duas coisas aí. Os jogadores, o posicionamento dos jogadores ali em questão de postura e o treinador. Que faz tempo que a gente tá com esse problema, tá? Enfim, comenta a opinião de vocês, beleza? Sobre tudo isso, tamo junto. Você concorda, discorda? Comenta aí, beleza? Faça seu comentário aí. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!